no capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Contanto que complete a minha carreira. Segundo Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Mais uma porção na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, versículos de 24 a 27. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E por fim, Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos? Senhor, muito obrigado por esse tempo que Tu nos tens dado aqui. Muito obrigado por congregar os Teus filhos aqui, Senhor, neste lugar, de tantos lugares. Obrigado, Senhor, pela expectativa com que viemos aqui após tanto tempo sem poder estar juntos. Tu tens nos suprido, Senhor, Tu tens estado conosco. E agora nós encomendamos mais essa parte nas Tuas mãos, pedindo que Tu continues a falar, que Tu possa, Senhor, Te manifestar, enviando a Tua palavra dos céus, e que ela possa chegar ao coração de cada um aqui, Senhor, sem impedimento, e o Teu nome seja glorificado. Oramos, Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, né? É isso? Irmãos, eu vou antes de começar, fazer um pequeno pedido. Nosso irmão já deu aviso no início. Eu vou pedir que os irmãos desliguem realmente celulares e campainhas de celulares, né? Porque deu para perceber durante a primeira sessão que muitos sinais estavam tocando por aí. Então, para que nós possamos realmente
estar concentrados aqui neste momento. Nós já consideramos aqui, irmãos, nas 2 primeiras sessões, a agenda de Deus. Nós estamos falando sobre a carreira da fé, o combate da fé. E nós começamos nas 2 primeiras sessões observando que nós somos chamados a correr uma carreira, nós somos chamados a programar a nossa vida com relação a um percurso e um alvo final. Por quê? Porque Deus também está desenrolando ao longo do tempo um propósito eterno com vistas a um resultado final. A agenda de Deus, existe uma agenda de Deus e ela está progredindo, se encaminhando. E quando nós tratamos daqueles sinais relacionados àqueles cavalos, que são selos que o Senhor abriu e que já estão cavalgando há muito tempo sobre a terra, nós vemos hoje em dia que nós nos aproximamos do fim daquele espaço da agenda de Deus para essa dispensação. E isso deve nos alertar, porque então nós devemos organizar a nossa agenda para nos colocarmos na carreira, tendo em vista que a nossa agenda deve estar coordenada com a de Deus, deve estar coordenada com o fato de que nós estamos nos últimos dos últimos dias. O programa de Deus para esta era está se cumprindo e nós devemos olhar para a nossa carreira nessa luz, para corrê-la e poder dizer ao final como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, essa coordenação é importante. Quando Paulo usa esses termos, carreira, às vezes as nossas traduções não ajudam muito, né? Quando a gente pensa em carreira, esse termo, carreira, ele quer dizer corrida atlética mesmo, né? Em 2 Timóteo aqui, 4, Paulo está falando que completou a corrida atlética, né? A palavra aqui é dromos, que é realmente uma corrida de atletismo. Paulo usa muito esses termos, né, atléticos, né? Por exemplo, quando ele cita lá em Atos 20, 24, nós lemos aqui, né, completar a carreira, né? Nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira, complete a minha corrida atlética. É esse o sentido, né? E Paulo usa muito esse termo. Nós lemos também ali em 1 Coríntios, né? Quando ele diz: não sabeis que vós, os que correm no estádio, todos na verdade, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, né? Essa é a corrida atlética, né? Correi, ele diz aos coríntios, de tal maneira que o alcanceis, né? E aí fala da preparação do atleta. O atleta em tudo se domina, né? Porque ele tem em vistas aquela vitória, aquela coroa, né? Nós ainda mais devemos nos preparar, porque a nossa coroa é muito maior, né? E ele fala de si próprio: assim corro também eu, né? Então, Paulo usa também, por exemplo, em Gálatas 2:2, ele fala sobre não ter corrido em vão, né? Em Filipenses 2:16, novamente, ele fala sobre não ter corrido em vão, né? Em Gálatas 5:7, ele pergunta aos Gálatas, né, quem vos impediu, né, de continuar obedecendo a verdade? Vós corrieis bem. E essa corrida, novamente, é a corrida atlética, né? Quando ele escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 2:5, ele diz: o atleta não é coroado se não lutar, se não competir segundo as normas. Então, eu só estou citando aqui os versículos relacionados à corrida. Eu não estou citando os versículos em que Paulo fala da luta, porque eu gostaria de enfatizar nessas 2 ocasiões finais, hoje e amanhã de manhã, a questão da carreira, da corrida atlética. Paulo usa muito esse termo. E isso quer dizer que essa analogia é importante para ele, né? Se nós olharmos aqui essa tabela,
nós vamos ver os jogos atléticos que eram disputados na Grécia. Esses são chamados jogos pan-helênicos. Eram jogos disputados desde o 7º século antes de Cristo e permaneceram assim até o 3º século depois de Cristo, né? Esses jogos eram muito populares. Então, o mais famoso eram os Jogos Olímpicos, disputados na cidade de Olímpia, né? Em homenagem a Zeus. E o prêmio era uma coroa de oliveira, né? Esses jogos eram disputados a cada 4 anos, que nem as Olimpíadas modernas, que retomaram esses jogos. Mas haviam outros jogos, né? Os Jogos Píticos, por exemplo, em Delfos, em homenagem a Apolo, eram também quadrienais, sempre intercalados com os Jogos Olímpicos de Olímpia, né? Então, a cada 2 anos havia os Jogos em Olímpia, Jogos em Delfos, Jogos em Olímpia, né? Haviam outros jogos, por exemplo, Jogos Nemeus, né? Principalmente disputados em Nemeia, né? Que eram bienais. E também os Jogos Istmicos, em homenagem a Poseidon, né? Que eram disputados na Istmia. Estes jogos aqui eram os jogos mais conhecidos dos coríntios, a quem Paulo se escreve. Eram disputados a cada 2 anos, né? Também eram bienais. Haviam outros jogos, né? Esses jogos eram os panhelênicos, congregavam toda a Grécia, mas haviam jogos locais também, né? Por exemplo, os jogos panatenaicos, né? Que eram disputados a cada 4 anos em Atenas, exclusivamente para a região de Atenas. Então, Paulo se dirige aos seus ouvintes porque, talvez algo que nós não tenhamos muito claro, o mundo esportivo do atletismo e da competição era algo muito popular na época apostólica. E Paulo extrai desse contexto que os seus ouvintes gentios tinham muito claramente nas suas mentes, extrai desse contexto uma analogia com a nossa vida cristã, né? Então, nós queremos considerar aqui essa questão da carreira, da corrida, do fato de que nós fomos colocados pelo Senhor numa pista de atletismo, com vistas a fazer um percurso e alcançar um alvo. Ao final desse alvo concretizado, há um prêmio. Então, esse contexto é um contexto ilustrativo que nos fala da nossa vida cristã. Pode passar a próxima imagem? Esse é o estádio panatenaico. Ele foi construído por volta de 330 a.C., em Atenas, para os Jogos Panatenaicos. Ele não era usado para aqueles jogos panhelênicos mais importantes. Mas os Jogos de Atenas, porque Atenas era uma cidade grande, eram muito frequentados, eram importantes, um evento popular importante. Esse estádio, hoje em dia, ele foi reconstruído, né? Ele funcionou como um estádio menor até o ano 133 depois de Cristo, quando ele foi reconstruído por um senador romano, nessa configuração que ele apresenta hoje em dia em Atenas. Cabem 50.000 pessoas nesse estádio. Ele foi usado nas Olimpíadas de Atenas em 2004 para algumas competições e para a final da maratona. Quem assistiu essa Olimpíada deve lembrar que foi um brasileiro que ganhou a medalha de bronze, né, chegou em 3º lugar, e ele fez a sua chegada nesse estádio que foi reconstruído para as Olimpíadas modernas no final do século XIX. Então esse é o estádio, né? E ali está a pista. Pode passar. Esse é o estádio visto da outra extremidade, né? Com a sua entrada principal. Pode passar. Esse aqui é o túnel de entrada dos atletas, né? Que ingressa na pista principal. Pode passar. Aqui o acesso e a extremidade, onde está a volta, né, que os atletas faziam para completar um percurso. Pode passar? E essa é a pista, né? Então, quando nós olhamos essa pista, nós vemos a linha de partida e nós vemos aonde o Senhor nos colocou. E essa é a analogia importante. Irmãos, nós não fomos chamados
para a salvação, para nos sentarmos numa poltrona e ficarmos assistindo mensagens, quem sabe cantando alguns louvores, numa posição passiva. Nós somos chamados para a arena da fé, para a pista atlética, para a corrida. Pode passar a próxima imagem. Aqui nós vemos esse mesmo estádio em funcionamento e nós vemos também a grande nuvem de testemunhas. No nosso caso, não são pessoas que estão nos assistindo, mas são aqueles exemplos da fé que já correram a carreira e que já venceram. Então, temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, aqueles que já venceram, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desligo aqui. Obrigado. Um competidor, alguém que corre, precisa de exercício. Ninguém que nunca correu na vida pode colocar uns tênis, um calção, uma camiseta e sair na rua correndo. Ou ele vai se lesionar, ou ele vai ter um ataque cardíaco, vai acontecer alguma coisa. O atleta precisa de exercício. O corredor precisa ir para a pista ou para a rua e correr. O atleta precisa não somente da corrida, mas ele precisa da academia, porque ele precisa ter a sua musculatura preparada para que ele não sofra, para que ele não se lesione, para que ele não interrompa a corrida no início, no meio, por estar despreparado. O atleta precisa controlar a sua alimentação. Se o atleta ganha peso, ele não vai conseguir correr. O atleta precisa cuidar da sua hidratação. O atleta precisa, o corredor, ele precisa, por exemplo, ter um calçado adequado, que absorva o impacto, porque senão ele vai acabar com seus ligamentos. Então, isso é uma ilustração. Quando Paulo diz que o atleta em tudo se domina, isso quer dizer que o atleta tem cuidado com o seu preparo. Se o atleta não tiver cuidado com isso, ele não vai terminar a corrida, muito menos vencer. Numa corrida de verdade, há um só vencedor. Às vezes tem rústicas, maratonas, que existem categorias por idade, né? Aí tem mais vencedores. Mas sempre é um em cada categoria que tem a vitória. Nós sabemos que na carreira da fé não há só um primeiro lugar. Na verdade, o único primeiro lugar já foi ganho. Foi o nosso Senhor. Ele venceu. E nós nele podemos vencer. Mas Paulo aqui diz que a nossa atitude, ela tem que ser a atitude daqueles que correm como se só um levasse o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, irmãos, isso fala da atitude da nossa vida cristã. A nossa vida cristã é uma vida que ela tem intrepidez, ousadia. Ela tem garra em relação a alvos e objetivos. Meus irmãos, muitas vezes nós desanimamos da vida cristã. Nós caímos em depressão, em angústia, em medos e insegurança, porque nós perdemos a nossa ousadia. Nós somos chamados para vencer a carreira. E o nosso Senhor venceu. E Ele nos dá uma vida vencedora, para que nós possamos correr hoje a nossa carreira. Então essa é uma analogia que é muito importante
para nós meditarmos, né? O que significa a corrida atlética em termos espirituais? Nós sabemos que aqui Paulo não está falando literalmente. Vamos abrir em 1 Timóteo 4, 7. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 4, nos versículos 7 e 8. Ali Paulo dá algumas recomendações a Timóteo. E ele diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico é proveitoso por um pouco. Talvez esteja diferente na tradução dos irmãos, mas é assim o literal. O exercício físico é proveitoso por um pouco, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Aqui, Paulo fala a Timóteo que ele deve se exercitar. Outra vez, a questão da corrida, do atletismo, do preparo físico. Mas é um exercício na piedade. Mas Paulo acrescenta: pois o exercício físico é proveitoso. E aqui o original diz assim, irmão, por um pouco. Ou seja, Paulo está dizendo que o exercício físico é bom e devemos praticar para o bem do nosso corpo. Mas o bem que o exercício físico nos traz se refere à nossa vida neste corpo, enquanto estamos aqui. Agora, a piedade, ela é proveitosa agora, nesta vida, e ela é proveitosa na vida que há de vir. O que é piedade? O que significa esse termo? Nós temos uma ideia de que piedade é apiedar-se de alguém, ter misericórdia. Isso é um sentido, talvez, religioso que foi trazido. Piedade, no grego, iosébia, literalmente significa devoção ao bem. Devotar-se ao bem. Todos os irmãos, principalmente os jovens que gostam de estudar a Bíblia, deveriam olhar a primeira epístola a Timóteo com cuidado, porque esse termo, piedade, aparece 10 vezes em 1 Timóteo. É uma ênfase. Segundo o irmão Weine, que escreveu o Dicionário Expositivo de Palavras do Novo Testamento, piedade significa a atitude de estar voltado para Deus, para fazer o que lhe agrada. A atitude de estar voltado para Deus, para fazer o que lhe agrada. Portanto, meus irmãos, piedade significa uma prontidão constante para agradar o Senhor. Isso é o que Paulo recomenda que Timóteo se exercite. É nisso que ele deve se exercitar, em manter uma prontidão constante para agradar o Senhor. O Salmo 123, 2, ele fala um pouquinho sobre isso, porque ele diz o seguinte: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Por que os olhos dos servos ficam fitos nas mãos dos seus senhores? Porque na antiguidade era comum que bastava um gesto de mãos para que aqueles servos entendessem o que eles deveriam fazer. E a serva também olhava para as mãos de sua senhora. Bastava um pequeno gesto, um pequeno movimento. E o servo e a serva sabiam que deviam fazer isso e fazer aquilo.
Essa é a atitude da piedade. É uma prontidão, um foco, uma atenção constante para agradar o Senhor. Isso se chama, então, irmão, ser exercitado na piedade. Muitas vezes nós podemos pensar que isso é algo muito difícil para nós, né? Nós temos tantas ocupações, tanto trabalho, tantas situações. Nós estamos constantemente correndo, indo para cá, indo para lá, arrumando isso, fazendo aquilo, envolvidos com trabalho, envolvidos com filhos, envolvidos com estudo e tantas coisas, né? Como é que nós vamos ficar concentrados nas mãos do nosso Senhor? Mas isso é algo que devemos aprender. Nós não temos que interromper as nossas atividades para olhar para o Senhor. Mas nós precisamos aprender, irmãos, a levar o Senhor para dentro das nossas atividades. Nós tendemos a pensar que a nossa vida de devoção é uma coisa separada. Eu separo esse tempo, agora eu vou tirar alguns minutos aqui. Isso é bom. Essa é uma disciplina que nós precisamos. O Senhor diz que nós precisamos ter aquele momento de entrar no quarto e fechar a porta. Isso é muito importante. Mas, à medida que nós caminhamos com o Senhor, a nossa vida de devoção do quarto, ela deve extravasar e sair para fora. Ela deve nos acompanhar quando nós estamos indo para um lugar, quando nós estamos envolvidos com o nosso trabalho, quando nós estamos na cozinha, quando nós estamos fazendo qualquer coisa. Ali nós devemos exercitar a piedade e estar com os nossos olhos atentos ao Senhor. Eu lembro que nos anos 80 eu estive num encontro na Argentina, estava havendo um grande avivamento na Argentina naquela época, e estive lá num encontro cristão. E um daqueles irmãos que compartilhou a palavra naquele encontro era o irmão Alberto Darling. Esse irmão era um executivo importante da Coca-Cola na Argentina. Ele tinha um cargo de chefia, mas ele era um ministro da palavra, era um homem de oração. E numa das suas mensagens ele compartilhou sobre os seus hábitos. Ele seguidamente saía da sua mesa e ele tinha um banheiro, um lavabo privado. E ele entrava naquele lavabo várias vezes ao dia. E ele buscava a face do Senhor. Alguns minutos ele voltava para sua mesa, ia para suas reuniões e novamente ele buscava o Senhor. Meus irmãos, isso é o exercício da piedade, o exercício espiritual. Se nós somos atletas na carreira, para vencer, nós precisamos ser exercitados na piedade. Vamos olhar em Hebreus no capítulo 5, Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui nós podemos ir um pouquinho mais adiante nesse tema do exercício espiritual. O autor de Hebreus fala aqui
que os adultos, espiritualmente falando, são aqueles que têm as faculdades exercitadas. E ao exercitar essas faculdades, eles podem discernir o bem e o mal. Isso não ocorre com aqueles crentes que são crianças, que são recém-nascidos. O problema é quando esse estado infantil, ele persevera. Tempo já passado, meses, anos de experiência com o Senhor, e aquela pessoa continua no estágio da infância. E isso acontece pela falta de exercício. Os hebreus haviam estagnado. Eles não haviam crescido. Por causa disso, o autor da epístola tem dificuldade de avançar espiritualmente com aqueles crentes. Aqueles crentes, eles já deveriam estar ajudando a outros no corpo de Cristo. Eles já deviam ser instrutores, encorajadores de outros. Mas, pelo contrário, eles agora estavam demandando a atenção daqueles crescidos novamente. Eles estavam se tornando um peso, pelo fato de não terem crescido, ao não exercitar as suas faculdades. O que são essas faculdades? O original aqui em Hebreus diz que essas faculdades, elas são órgãos de percepção, ou órgãos de sentido. O que são esses órgãos de percepção? Nós sabemos, irmãos, que o nosso corpo físico, ele tem sentidos, né? Nós sabemos que a gente tem visão, a gente tem audição, a gente tem o olfato, a gente tem o paladar e a gente tem o tato. Esses são 5 sentidos pelos quais nós percebemos o mundo físico que nos cerca. Tá? Então, nós percebemos, né, enxergando, ouvindo, né, percebendo os aromas, os cheiros, né, provando as coisas ao comer, beber e tocando. Esses são os sentidos do corpo. Mas nós sabemos que o homem foi criado com 3 partes. O seu corpo físico, a sua alma, né, que é a mente, as emoções e a vontade, né, e também o seu espírito. Então a nossa alma, que é a nossa personalidade, a nossa consciência de nós mesmos, né, ela também tem órgãos de percepção, que são justamente esses que eu mencionei. A nossa mente, o nosso intelecto, pelo qual nós raciocinamos e compreendemos as coisas, explicamos as coisas, né? O nosso sentimento, que é a nossa reação às coisas que nos cercam, e a nossa vontade, que é o nosso desejo, a nossa resolução, capacidade de resolução. Quando a Bíblia fala de exercitar a piedade, a Bíblia está falando não do corpo, nem da alma, mas ela está falando de uma outra parte do nosso ser, que é o nosso espírito. Queridos irmãos, é muito importante que nós percebamos que nós somos pessoas que antes do novo nascimento, nós tínhamos apenas o nosso corpo e a nossa alma. Nós éramos pessoas da alma. Mas quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus veio habitar em nós. E ele veio habitar num órgão, numa parte do nosso ser que se chama o espírito humano. Portanto, quando nós nascemos de novo, nós recebemos novas capacidades, novas funções. Essa vida em nós é uma vida diferente. Ela não funciona como antes.
E infelizmente, muitos cristãos têm pouca ou nenhuma consciência de que eles têm um espírito. E que esse espírito é habitado pelo Espírito de Deus. Por causa disso, muitos cristãos seguem vivendo a sua vida cristã segundo a sua mente natural, segundo seus pensamentos, seus raciocínios. Seguem vivendo segundo a sua natureza emocional, reagindo diante das coisas conforme lhe agradam ou não lhe agradam, e segundo a sua vontade natural, segundo os seus desejos. E na verdade, existe algo mais profundo no nosso ser, que está além disso, e é de lá que devem vir as fontes da nossa vida. E é por isso que é muito importante, quando nós fazemos essa analogia com o mundo do atletismo e do exercício necessário para correr a carreira e vencê-la, que nós pensemos no nosso espírito, que nós exercitemos o nosso espírito. Em 1 Coríntios 2, 14 e 15, Paulo nos fala a respeito de dois homens. Ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus. Desculpe. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que Paulo está dizendo aqui? O homem natural, né, ele é o homem psíquico. Se nós olharmos na língua original, a palavra que é traduzida na revista atualizada por homem natural, na verdade é homem psíquico. É o homem da sua psique, é o homem da alma. Né? Ele não consegue aceitar as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura para ele. Esse universo não existe para o homem natural, porque ele se resume ao corpo e à alma. Mas o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aqui não quer dizer que ninguém julga ele no sentido de avaliar a sua vida, não. Quer dizer que ninguém consegue entender o homem espiritual. Porque o homem espiritual, ele anda conforme o Espírito. O Espírito sopra onde quer, disse o Senhor Jesus lá em João 3, né? Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o homem natural não consegue entender o homem espiritual que se move segundo os movimentos do Espírito Santo no seu espírito. É loucura para ele. Vocês lembram quando Paulo estava, ao final da sua terceira viagem apostólica, ele estava retornando para Jerusalém com aquela oferta. E ele sabia que a situação era muito perigosa para ele. E alguns irmãos no caminho tentaram demovê-lo de ir a Jerusalém. Mas Paulo tinha muita certeza no seu espírito que ele tinha que ir para lá. Então, muitas vezes os movimentos do homem espiritual não são entendidos, porque não compartilha exatamente do mesmo espírito. Dois homens, natural ou psíquico e espiritual. Mas em seguida, no capítulo seguinte de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Novamente aqui as crianças, né? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem. Aqui nós vemos novamente cristãos que não exercitavam o seu espírito. Cristãos que havia passado um tempo e eles continuavam andando segundo a sua alma, segundo o seu corpo. Às vezes nós tentamos cristianizar
a nossa alma e fazer a nossa mente natural se tornar mais bíblica e tentar adaptar os nossos sentimentos a alguma coisa que seja um sentimento cristão e colocar na nossa vontade coisas que externamente são cristãs. Mas, meus irmãos, a fonte é corrompida. A fonte precisa ser mais profunda. E é por isso que nós precisamos exercitar o Espírito. Romanos 8,16 nos diz algo importante para entendermos isso, né? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então aqui fica claro, irmãos, o Espírito Santo, ele não é um poder impessoal que cai sobre nós e nos capacita para fazer alguma obra importante de vez em quando. Muitos de nós, muita gente dentro daquilo que se chama cristianismo, tem essa concepção do Espírito Santo. Ele é um poder, ele vem sobre nós e nós somos capacitados a fazer alguma coisa. É claro que o Espírito Santo nos capacita, é claro que ele sempre vai vir em nosso auxílio e ele vai nos trazer capacitação especial em circunstâncias que ele nos coloca. Mas, meus irmãos, acima de tudo, o Espírito Santo vem habitar num lugar nosso que se chama o espírito humano, lá dentro de nós. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio fazer morada no nosso coração. O Espírito Santo veio residir em nós. E esse Espírito, ele vem nos capacitar, ele vem transbordar, ele vem nos encher com a vida de Cristo, em todos os sentidos. A fonte da nossa vida deve ser o nosso Espírito. Em João 14, o Senhor diz à mulher samaritana, quando a mulher samaritana vem, né, e ele pede água, e a mulher estranha e a princípio recusa dar água para ele, o que ele diz? O Senhor diz assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É isso que o Espírito Santo vem fazer em nós. Ele traz a vida de Cristo e essa vida se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mais adiante no capítulo 7, o Senhor fala de novo sobre isso. Quando ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele explicou em seguida o que significa isso. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Meus irmãos, essa é a potencialidade da vida que foi depositada em nós, em nosso espírito. Fonte a jorrar para a eternidade, rios de água viva. Nós precisamos atentar para essa realidade. Essa fonte é a fonte a qual nós podemos recorrer constantemente. E o exercício espiritual, exercitar-se na piedade, olhar para o Senhor, estar ao seu dispor, é que vai fazer com que essa fonte jorre, transborde e flua. Como os irmãos têm falado, isso não é somente para nós. A fonte deve jorrar, os rios devem transbordar, porque isso não é somente para nós. O propósito de Deus é que essa vida em nós flua, transborde, extravase para todos, irmãos e irmãs, e para aqueles que não creem em vida.
Como nós podemos exercitar o nosso espírito? Hebreus 4:12 nos fala sobre isso, ao dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É muito importante nós sermos exercitados nessa distinção entre alma e espírito. A palavra de Deus é um instrumento. Ela, aqui em Hebreus 4:12, é logos. É muito interessante, porque se nós olhássemos aqui, nós, palavra viva, isso deveria ser rema. Não, é o logos vivo, ou seja, é o logos depositado no nosso coração, armazenado, lido, meditado, estudado, enraizado em nós, que o Espírito Santo torna vivo. Essa palavra é que vai nos ensinar a divisão entre alma e espírito. E aí, irmãos, nós vamos saber o que é da nossa mente e o que é da mente do Senhor. O que é o sentimento nosso, o que é o sentimento do Senhor. O que é a vontade que é nossa e o que é a vontade do Senhor. É essa palavra que vai fazer divisão. Por isso é tão importante, como já tem sido falado aqui pelos irmãos, que essa palavra seja depositada, guardada no nosso coração. Se ela não estiver habitando ricamente em nós, habite ricamente em vós a palavra, o Logos de Cristo, Colossenses 3,16. Se ela não estiver habitando em nós, não será possível exercitar o nosso espírito. E mais do que isso, ela precisa habitar e ela precisa cortar. A palavra precisa nos cortar. Nos dedicarmos a armazenar o Logos já é difícil. Imagina dizer para o Senhor: Senhor, pode cortar. Usa a tua palavra para cortar. De modo que nós recebamos claramente do Senhor aquele golpe que separa o que é nosso do que é dele. Minha vontade, minha mente, meus sentimentos, separados daquilo que vem do nosso espírito. Então, isso é uma parte importante do nosso exercício espiritual. O nosso espírito, segundo a palavra de Deus, irmãos, ele tem 3 aspectos ou funções. Elas são muito semelhantes às funções da alma, em termos assim de funcionamento. E é por isso que é muito importante que haja essa separação, né? Então, quase chegando lá. A nossa alma, como nós sabemos, ela tem sentimento, vontade e mente. Isso é a nossa alma, a nossa personalidade, né? Constitui a nossa personalidade. O nosso espírito, ele tem consciência, comunhão e intuição. Então, eu gostaria de passar por cada um desses rapidamente. Nós não temos muito tempo. Para nós entendermos, ou pelo menos termos uma ideia geral. O intento, irmãos, não é dar uma explicação científica do que seja o Espírito e as suas funções, mas é trazer para os irmãos alguns exemplos da palavra de Deus, que nos ajudam a entender como é que o nosso Espírito funciona e como nós podemos exercitá-lo na nossa vida normal. Então, o Espírito humano, ele tem uma função que é a consciência. A consciência, ela é muito similar ao sentimento da alma. Só que o sentimento da alma, ele vem de nós mesmos. Ele vem daquela fonte, que o nosso irmão Romeu já falou, aquela fonte terrível, vem do nosso eu, né? Então, o nosso sentimento, ele pode estar corrompido, né? Por coisas que não têm nada a ver com o Senhor. Então,
a consciência do Espírito também é uma espécie de sentimento. Nós já vamos ver por quê, como é que isso funciona. A alma tem uma vontade, um desejo. E o Espírito também tem um desejo, que é a comunhão. O Espírito de Deus, no nosso espírito, ele aspira por comunhão. E por fim, a nossa alma tem uma mente, uma parte intelectual, racional, que corresponde à intuição do Espírito. Então, acho que pode apagar aqui. A consciência. Vamos começar pela consciência. Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aqui nós vemos, aqui em Romanos, Paulo está falando a respeito dos gentios. Nós vemos que a consciência é a única função do nosso espírito que preserva alguma atividade no homem caído. Quando o homem caiu, o Adão e Eva caíram, o espírito, a parte mais íntima, mais interior, foi sufocado pela alma. Porque eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles grandemente amplificaram as capacidades da sua alma e sufocaram a atividade do espírito. Mas no homem incrédulo, na pessoa incrédula, a consciência ainda preserva alguma forma de atividade. E no caso do incrédulo, sempre é acusando. Sempre é trazendo à mente da pessoa a questão da culpa. Então nós vemos aqui, irmãos, que o trabalho da consciência é acusar ou defender, né? Romanos 9, 1, um pouquinho adiante do que lemos, diz assim, Paulo nos diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Aqui a consciência de Paulo o está defendendo. Ele diz a verdade e o Espírito Santo testemunha junto a ele por meio da sua consciência. Então, aqui nós temos muito claro que a nossa consciência é o órgão sensitivo, né? Então, quando nós ferimos a nossa consciência, imediatamente ela se manifesta. Nós perdemos a paz, nós ficamos inquietos, nós não conseguimos às vezes orar. A consciência é um órgão sensitivo que ela reage, sempre reprovando ou justificando a nós. Como nós podemos exercitá-la? Primeira coisa, acatando as correções da consciência. Em Atos 16, 6 a 7, versículos 6 a 7, nós temos um exemplo muito claro na vida de Paulo e de seus companheiros. E diz ali assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eu acho tão belo esses versículos, porque aqui nós vemos o Espírito Santo e nós vemos o Espírito de Jesus. O Espírito Santo que vem habitar em nós, ele vem trazer a vida de Cristo para o nosso interior. E essa vida aqui, nós vemos que Paulo e os seus companheiros, eles estavam abertos aos impedimentos do Espírito Santo. Eles estavam ali visitando aquelas igrejas da Galácia, na segunda viagem, e eles então agora pensaram assim: vamos descer para Éfeso, na direção sudoeste, mais ou menos, né?
Lá estava a cidade de Éfeso, que é uma grande cidade. E talvez o coração de Paulo já estivesse focado nisso, em levar o evangelho para aquela região tão populosa. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo impediu. O Espírito Santo não fez acontecer um desmoronamento, né? Nada disso, impediu. É o que diz aqui a palavra. Eles sentiram aquele impedimento. Uma vez que não podiam ir para a direção sul, eles pensaram em ir para Bitínia, mais ao norte, a do Mar Negro. De novo, o Espírito de Jesus não o permitiu. Depois, nós sabemos, né, que eles foram adiante. Eles foram para o oeste, para Troade. E lá Paulo teve um sonho, o sonho do homem macedônico chamando eles para a Macedônia. Ali foi a intuição, ali veio a inteligência espiritual. Eles foram fiéis nas restrições. Meus irmãos, a maneira de nós sermos exercitados na nossa consciência é perceber se nós estamos sendo impedidos pelo Espírito Santo. Quando a gente ensina uma criança, em geral, o negativo vem antes, né? Não mexe aqui, isso não pode. A educação espiritual, ela começa com isso. O Espírito Santo vai nos impedir. Pode ser coisas pequenas, pode ser um comentário, a nossa língua, e nós vamos ouvir aquela voz. Não. Às vezes nós, infelizmente, abrimos a boca e falamos. Aí a nossa consciência, né? Nos sentimos. Sempre que isso acontecer, se aparte em algum lugar. Se arrependa diante do Senhor, confesse seu pecado. Receba o lavar precioso do sangue do Senhor Jesus, que está sempre à nossa disposição. E retorne à carreira da fé. Se você pecou contra alguém, aí você tem que falar com essa pessoa. Vai lá, pede perdão. Meus irmãos, o arrependimento é uma disciplina espiritual que nós crentes não podemos esquecer. Nós muitas vezes pensamos que o arrependimento é para novo convertido. É aquela pessoa que está no mundo, que tem que se arrepender dos seus pecados. E aí quando nós começamos a caminhar com o Senhor, nós achamos que isso não cabe para mim. Arrependimento é uma disciplina espiritual. Nós devemos ser exercitados em perceber a reprovação da consciência e nos arrependermos. Sejam de pensamentos, sejam de atos, sejam de omissões. Que o Senhor nos leve a ser exercitados em ouvir a voz da consciência. Paulo fala muitas vezes em manter uma boa consciência. É dessa forma que nós mantemos a nossa consciência íntegra, né? Hebreus 10, 22 nos diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Em 1 Timóteo 1,19, Paulo diz a Timóteo assim: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Temos que manter uma boa consciência, uma consciência tenra, uma consciência que está sempre ativa e que nos mostra o que é certo e o que é errado, que nos reprova ou nos justifica. Precisamos ser exercitados nessa consciência. Na mesma epístola de Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo novamente fala disso. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência.
Queridos irmãos, se nós rejeitamos a voz da consciência, se nós ignoramos, desprezamos a voz da consciência, nós poderemos ao fim cauterizá-la. Cauterizar, secar. Ela não tem mais aquela flexibilidade, aquele movimento dinâmico de ser ativada quando nós precisamos ser reprovados. Não tenhamos a consciência cauterizada, mas nos exercitemos em ouvir essa voz. Essa voz, ela não é que nem a acusação do inimigo. A acusação do inimigo, ela produz peso nas nossas vidas. Morte. A voz da consciência, ela nos leva para o Senhor. Ela nos mostra o nosso erro, o nosso pecado. Mas ela nos chama para o Senhor, para acertar com Ele. Precisamos ser exercitados na consciência, para andarmos em boa consciência. No livro de Atos, Paulo fala, 23:1, 24:16, ele dá testemunho que tem andado em boa consciência, até o dia de hoje. Esse é o testemunho de Paulo e é o testemunho que nós devemos dar. Segundo ponto, a comunhão. 2 Coríntios 13:13, nós vamos rapidamente, irmãos, não vamos passar muito não, do horário. Talvez eu peça emprestado aí uns 5, 10 minutos para os irmãos. 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Há uma comunhão do Espírito Santo. Essa é uma função básica do nosso espírito, né? É a capacidade de nós interagirmos de forma inteligente, consciente com o nosso Deus. Essa faculdade da comunhão do nosso espírito humano. A consciência e a intuição, elas se referem a ações de Deus para conosco. Mas a comunhão, ela fala do nosso ir à presença do Senhor, do nosso permanecer na presença do Senhor. A comunhão se refere ao nosso desejo de estar com Ele. A comunhão se refere ao impulso que essa vida do Espírito Santo no nosso espírito exerce para nós nos achegarmos ao Senhor. Irmãos, nós temos tido aquela experiência de às vezes sentirmos aquela sequidão e percebermos que é o Senhor e que nós estamos precisando estar com Ele. Temos sentido aquele peso que nós nos damos conta. Puxa vida, preciso estar com o Senhor. Essa é a característica da vida que está em nós, a vida de comunhão. O Espírito Santo no nosso espírito, ele vai nos chamar para estarmos na presença do Senhor. Às vezes, se é possível, nós temos que sair da onde estamos, nos apartar para estar só com Ele. Às vezes é possível fazer uma oração, estar alguns momentos quietos, mesmo no meio da confusão. Essa é a comunhão na qual nós devemos ser exercitados. Salmo 42, 1 e 2 nos diz assim, o Salmo dos filhos de Corá: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? E esse é o apelo do Espírito no nosso espírito. A minha alma tem sede de Deus. Salmo 27, é um salmo de Davi, versículo 4. Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor
e meditar no seu templo. Que oração! E no versículo 8 ele diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Essa é a voz do Espírito Santo, lá no Espírito de Davi. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ao meu coração me ocorre. Sabemos que Davi era um homem que vivia na antiga aliança. Nós sabemos que naquela época o Espírito ainda não fazia habitação interior. Mas, meus irmãos, se nós olharmos os Salmos de Davi, nós vamos ver que experiência nos limites da antiga aliança que Davi teve com o Espírito de Deus. Muitas vezes isso nos envergonha, mas que isso possa nos encorajar a buscarmos ao Senhor. Mateus 6,6, a instrução do Senhor ali é que tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O Senhor fala de entrarmos no quarto e fecharmos a porta. Meus irmãos, nós devemos ter comunhão constante, permanente. Nós devemos estar sempre conectados ao Senhor nas regiões celestiais. Nós devemos nos exercitar em levar o Senhor mesmo para as nossas ocupações. Mas também devemos ter a comunhão do quarto fechado. Queridos irmãos, nós vivemos em dias em que isso é tremendamente difícil. Nós vivemos na era digital. Nós estamos escravizados e acorrentados a celulares, tablets, computadores. Nós ficamos desesperados quando esquecemos o nosso celular, quando perdemos o nosso celular. Nós ficamos desesperados quando não tem uma rede Wi-Fi à disposição para baixar todas as fotos que nós queremos e fazer upload também nas nossas redes sociais. Nós vivemos investigando o que acontece no mundo ao nosso redor, com os nossos amigos e irmãos, e publicando a nossa vida num jornal diário, e não temos tempo. Para entrar no quarto, fechar a porta, o Senhor deseja nos abençoar tanto na comunhão com Ele. Ele tem tanto para nos dar, irmãos. Mas Ele quer que nós nos acheguemos. Ele quer que nós nos apartemos de tudo. Pessoas, coisas, afazeres. Estejamos com Ele. Ali nós vamos receber dEle. Ali nós vamos contemplar a sua beleza. Ali nós vamos aprender a ouvir a sua voz. Ali nós vamos levar as nossas angústias, os nossos medos, as nossas depressões, as nossas doenças, e nós seremos curados. Na presença dEle, ouvindo a voz dEle. Meus irmãos, que possamos exercitar essa função do nosso espírito, a comunhão, nos achegarmos a Ele. E por fim, a intuição. Romanos 8:6. Eu vou usar uma tradução literal aqui. Porque a mente da carne dá para a morte, mas a mente do Espírito para a vida e paz. Os irmãos Darby e Young traduzem dessa forma. A mente do Espírito. A intuição é a mente do Espírito. E a mente é o intelecto do nosso espírito humano.
Só que ela fornece um tipo de conhecimento, que nós podemos chamar de revelação, que não se origina na nossa mente. A nossa mente, como é que ela funciona? Ela recolhe informação, ela faz deduções, ela faz comparações, avaliações, ela raciocina, ela absorve opiniões. Assim funciona a nossa mente. E aí nós chegamos a uma conclusão que pode ser modificada mais adiante por novas informações, por novas deduções e raciocínios. Assim a mente humana funciona. Maravilhosa função que nos foi dada. Mas isso não é a intuição. A intuição é um conhecimento direto que vem de Deus. Ele é intuitivo porque ele não tem um processo de raciocínio da nossa parte. Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui, temos que ter muito cuidado com isso, que nós devemos tornar a nossa mente passiva, que nós devemos anular a nossa alma. Não. A nossa alma é muito importante, ela precisa ser purificada, ela precisa ser disciplinada no caminho da cruz. Mas uma vez que o Senhor começa a fazer isso, nós vamos ver que a nossa alma, ela é um instrumento muito importante para o nosso espírito. Quando nós recebemos o conhecimento intuitivo, é a nossa mente que vai interpretá-lo e aplicá-lo nas nossas vidas. Então a intuição é esse conhecimento direto que vem de Deus. Evidentemente, irmãos, o fundamento para a intuição é a palavra de Deus. Se nós não tivermos a palavra de Deus habitando ricamente em nós, se nós não conhecemos a palavra de Deus, esse assunto da intuição vai se tornar fonte de confusão para nós. Porque o Espírito Santo precisa dessa base em nós, precisa desse dicionário em nós, para trazer de forma viva o conhecimento intuitivo. A consciência julga as coisas do nosso interior, mas a intuição se relaciona com as coisas no nosso exterior, com as nossas ações, com os nossos propósitos e planos. A intuição, ela está muito relacionada, irmãos, com o conhecimento da vontade de Deus. É pela intuição que nós sabemos, seja nas coisas pequenas, como nas coisas maiores, qual é a vontade de Deus. Isso fica claro para nós. Eu lembro de, quando jovem crente, ter lido muitos livros, porque eu queria saber qual era a vontade de Deus para a minha vida. E aí tinha muitos livros que vinham ali com vários passos, 7, 8 passos para você conhecer a vontade de Deus. A gente terminava de ler aquilo assim, e sabe, o conhecimento da vontade de Deus, ele vem pela palavra de Deus, segundo a intuição do Espírito Santo. Devemos ser exercitados nisso. Em João capítulo 7, estamos concluindo já, irmãos. João capítulo 7, de 1 a 10, tem um evento na vida do Senhor Jesus, muito interessante. Aqui diz que, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Quando nós lemos esse texto aqui, nós podemos pensar assim: será que o Senhor Jesus pregou uma peça nos seus irmãos?
Será que o Senhor Jesus disse uma coisa para eles e, já sabendo que faria outra? Isso é inconcebível. Nós sabemos que o nosso Senhor jamais faria algo desse tipo. O nosso Senhor era absolutamente reto. Ele andava na luz. Ele não tinha nada escondido. Não dissimulava. O que aconteceu aqui? Na sua comunhão humana, na sua comunhão como homem, na sua comunhão em que ele não estava utilizando da sua onisciência, mas ele estava limitado como um de nós. Nessa comunhão com o Pai ainda não havia dito, sobe à festa. E se o Pai não tinha dito isso, ele não subiria. Ele disse, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Os tempos dele, os tempos e os modos do Senhor estavam nas mãos do Pai. Quando ele recebeu a voz do Pai, ele subiu. E não somente a voz autorizando, mas dizendo como? Sobe em oculto. Isso é intuição. Meus irmãos, nós somos chamados a correr a carreira da fé. E o intuito desta palavra é: precisamos nos exercitar para poder correr. Exercitar o nosso espírito. Estar aberto para as reprovações que a consciência vai nos trazer. Ou as defesas. Atender ao anseio de comunhão do nosso espírito. Constantemente. E depender da intuição, da voz mansa e suave do Espírito Santo, para que nós venhamos a agir e andar. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entrar na academia da carreira da fé, para exercitarmos os nossos músculos espirituais, o nosso pulmão espiritual, e podermos correr essa carreira. Amanhã nós vamos falar do alvo e do prêmio da carreira. Que o Senhor nos abençoe. Pai amado, nós queremos te dizer que queremos correr a carreira. Queremos chegar ao alvo. Ambicionamos o prêmio. Encontrar-te ao final. E ver a tua face. Estar para sempre contigo. Senhor, ajuda-nos na nossa caminhada. Queremos exercitar o nosso espírito. Queremos ser exercitados na piedade. Queremos exercitar as nossas faculdades espirituais. Ajuda-nos, Senhor, agora mesmo, ao sairmos, neste dia, ao comermos, ao descansarmos, passearmos, a estarmos com os olhos postos na mão do nosso Senhor. Queremos ver-te, Senhor, em todo o tempo, até aquele momento em que te veremos face a face. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém.